dia. Bom dia a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o pessoal que nos assiste aqui na galeria da casa, pelos nossos canais de transmissão. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária nessa terça-feira, 24 de março de 2025. E assim quero passar para o segundo secretário fazer a leitura dos vereadores presentes. Bom dia a todos, vereador, vereadoras, o que nos acompanha na galeria da casa e nos canais de transmissão da casa. Presença dos senhores vereadores que compareceram à terceira sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura, realizada em 25 de março de 2025, às 10 horas. Ilana Inácio da Silva Barbosa, Eulária Teixeira Galvão, Antônio Henrique Lopes Rodrigues, Manuel Pereira da Silva Filho, Ítalo Caetano da Silva, Leandro Barros do Nascimento, Aguinaldo José Frade, Francisco Gomes Monteiro, Eronaldo da Silva Bezerra, Josué Gomes de Moura Júnior. Havendo o coro regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. Quero passar aqui a primeira secretária para fazer a leitura da ordem do dia desta sessão. Da 15ª Legislatura. Projeto para encaminhamento. Projeto de Lei número 9/2025 cria o Programa de Apoio aos Profissionais Mototaxistas e dá outras providências de autoria do vereador Ítalo Caetano da Silva. Projetos para votação com seus pareceres. Projeto de Lei número 3/2025 dispõe sobre a criação do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária no município de Tibau do Sul e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 6/2025, cria o programa Jiu-Jitsu nas escolas, reconhece o caráter educacional e formativo do Jiu-Jitsu e dá outras providências de autoria do vereador Ítalo Caetano da Silva. Requerimento número 3/2025, que requer pavimentação da Rua Maria do Carmo do Nascimento, na localidade de Cabeceiras, de autoria do vereador Antônio Henrique Lopes Rodrigues. Requerimento número 4/2025, requer pavimentação da Rua Prefeito Wilson Galvão de Freitas, na localidade de Cabeceiras, de autoria do vereador Antônio Henrique Lopes Rodrigues. Requerimento número 5/2025, requer instalação de iluminação pública ao longo da Rota do Sol, que liga a Praia da Pipa à Praia de Cibaúma, neste município, de autoria do vereador Antônio Henrique Lopes Rodrigues. Tá estranho, tá? Requerimento número 1/2025. Olavo, ajeita o som do microfone. Aqui dentro eu acho que está muito alto. Requerimento 1/2025, que requer a construção de um novo cemitério público municipal com sala de velório no distrito da Praia da Pipa, de autoria da vereadora Ilana Inácio da Silva Barbosa. Requerimento número 3/2025, que requer que seja feita a pavimentação, rede de drenagem e nomeação da Rua Aline Barros, por trás da Rua de Corseni, em Cabeceiras, de autoria do vereador Leandro Barros do Nascimento. Requerimento número 4/2025, que requer a construção de uma praça no Carcará, no distrito de Cabeceiras, de autoria do vereador Leandro Barros do Nascimento. Dado conhecimento à ordem do dia, também para dar conhecimento à ata da segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo da 14ª legislatura. Só informativo aqui sobre a ata, eu conversei com a assessora jurídica ontem, juntamente com a primeira secretária, e nós vamos fazer a produção da ata de acordo com o manda o regimento. Vai ter umas mudançazinhas, porque às vezes tem uma ata muito extensa, e eu pedi para ela dar uma lida no regimento, o que é que realmente determina para ser posto na ata, para que nós realmente possamos ter uma ata bem sucinta e resumida e com todo o conteúdo que venha se passar na sessão. Então, eu pedi para ela dar uma olhada lá no... Acho que está no artigo 124, né? 125? 125 do regimento, onde fala da questão da produção da ata.
Então, para dar conhecimento à ata da segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo da 14ª legislatura. Ata da segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo da 15ª legislatura. Aos 18 dias do mês de março do ano de 2025, num prédio da Câmara Municipal, situado à Vila Dona Isabel, 26 Centro, nesta cidade de Tibau do Sul, sob a presidência do excelentíssimo vereador Josué Gomes de Moura Júnior, secretariado pelos senhores vereadores Ilana Inácio da Silva Barbosa e Ronaldo da Silva Bezerra, respectivamente primeiro e segundo secretários. Presentes os senhores vereadores Ilana Inácio da Silva Barbosa, Manuel Pereira da Silva Filho, Geraldo Marcelino de Souza Neto, Agnaldo José Frades, Francisco Gomes Monteiro, Ítalo Caetano da Silva, Leandro Barros do Nascimento, Ronaldo da Silva Bezerra, Eulália Teixeira Galvão, Antônio Henrique Lopes Rodrigues e Josué Gomes de Moura Júnior. Havendo coro regimental em nome do povo do município de Tibau do Sul, e sob a proteção de Deus, o excelentíssimo senhor presidente declarou aberta a sessão. Iniciando os trabalhos, solicitou ao segundo secretário a leitura da presença dos vereadores. Ato contínuo, a primeira secretária realizou a leitura da ordem do dia, a saber: projeto para encaminhamento. Projeto de lei número 6, de 2025, cria o programa de jiu-jitsu nas escolas, reconhece o caráter educacional e formativo de jiu-jitsu e dá outras providências, de autoria do vereador Ítalo Caetano da Silva. Projeto de lei número 7, de 2025, estabelece no âmbito do município de Tibau do Sul, RN, o novo piso do vencimento básico dos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias e dá outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 8, de 2025, dispõe sobre a denominação de quadra de esporte no município de Tibau do Sul, RN, de autoria do vereador Manuel Pereira da Silva Filho. Requerimento número 3, de 2025, requer ao setor competente limpeza nas margens da RN 003, no trecho que liga o Rio do Galhardo a Cibaúma, de autoria do vereador Geraldo Marcelino de Souza Neto. Requerimento número 4, de 2025, requer retirada de entulhos e podas no fim da Rua dos Marles, na altura do número 800, no distrito da Praia da Pipa, de autoria do vereador Geraldo Marcelino de Souza Neto. Requerimento número 5, 2025, requer que seja passada uma máquina retroescavadeira no fim da Rua da Mata, na altura da Rua Combuí, no distrito da Praia da Pipa, de autoria do vereador Geraldo Marcelino de Souza Neto. Requerimento número 3, 2025, requer que seja feita a aquisição de um caminhão tipo MUC, de autoria do vereador Manuel Pereira da Silva Filho. Requerimento número 1, 2025, requer que seja feita a demolição da caixa d'água localizada em Cibaúma, neste município, de autoria do vereador Josué Gomes de Moura Júnior. Ato contínuo, o presidente solicitou que a primeira secretária realizasse a leitura da ata da primeira sessão ordinária, tendo sido esta aprovada por unanimidade. Dando conhecimento a todas as matérias incluídas na ordem do dia, foi encerrado o primeiro expediente. Iniciado o segundo expediente, e havendo oradores inscritos, os vereadores Ítalo Caetano e Geraldo Marcelino fazem os seus discursos nos seguintes termos. Em suma, o vereador Ítalo Caetano elogia as dependências desta casa, comenta que protocolou mais um PL, agora para dar apoio aos profissionais mototaxistas, e fala ainda sobre que esteve na Associação das Vans para tratar sobre a gratuidade dos cartões de transporte para idosos e estudantes, bem como para tratar sobre as vans que vão até a Cibaúma em seus respectivos horários, sugerindo que o município subsidiasse os custos caso necessário. Por último, o vereador fala sobre relatos da mãe de um aluno da escola Hélio Galvão de que não estaria tendo aula em razão de goteiras, bem como fala sobre a greve da Escola Estadual José Mamede e a precariedade da sua estrutura física. Com a palavra, o presidente esclarece ao vereador Ítalo que o projeto com relação aos mototaxistas já existe e foi protocolado na legislatura passada. No que diz respeito à questão das vans, o presidente relata que esteve com o presidente da associação para tratar sobre a questão de Cibaúma e também sobre o melhoramento no atendimento, principalmente na Praia da Pipa, em razão da superlotação das vans no fim do expediente. Na ocasião, o vereador Francisco comenta que na legislatura passada fez um requerimento para tratar sobre a situação das vans na comunidade de Umaré de Baixo. Ainda sobre a discussão das vans, o líder do governo sugere uma reunião juntamente com a cooperativa das vans e o secretário de transporte do município. O vereador Antônio Henrique, com a palavra, relembra que no início da legislatura passada, o vereador Adaibson trouxe um PL que foi aprovado para solucionar a superlotação das vans na Praia da Pipa através de veículos circulares, considerando que as pessoas que moram mais distante precisam percorrer grandes distâncias caminhando até as suas residências.
Por último, o vereador Antônio Henrique fala sobre a viabilidade econômica na rota Paraciba-Uma. Por último, o presidente complementa que na época do PL do vereador da EBS se esbarrava muito na questão da acessibilidade, o que tem mudado bastante na gestão do prefeito Valdenício com seu programa de pavimentação. Com relação aos mototaxistas, o vereador Geraldo disse que é usuário dos mototáxis e reconhece que é preciso melhorar a estrutura de trabalho deles, mas também que é preciso um pouco mais de organização por parte deles. Fala ainda sobre a necessidade de discutir os pontos de mototáxi. Trata sobre a atividade clandestina e fala ainda sobre a quantidade de placas existentes e a escassez de mototaxistas circulando. Ainda sobre a discussão das vans circulando dentro de Pipa, o vereador Ronaldo diz que reconhece as melhorias feitas pelo prefeito em relação ao calçamento das ruas, mas reforça que não é preciso só isso, é necessário que se tenha usuários. Reforça ainda que a questão da gratuidade em nenhum momento deixou de ser atendida. Encerradas as discussões, o vereador Geraldo Marcelino, como orador inscrito, fez o seu discurso nos seguintes termos. Agradece ao prefeito municipal pelos calçamentos que vêm sendo executados, em especial na Praia da Pipa, citando ruas que já foram calçadas e as outras que estão em andamento. Na ocasião, a vereadora Eulália pediu uma parte e tratou sobre a questão do calçamento, solicitando ao prefeito municipal o calçamento da rua do Senhor Serafim e o Mari de Baixo. Retornando seu discurso, o vereador Geraldo pontuou a discussão sobre a ladeira dos pescadores que ocorreu na semana passada e registra que o serviço já foi iniciado. E, por último, parabeniza e agradece a secretária de Saúde pela nova UBS em Manimbu. O vereador Manuel também pede uma parte para dizer que fica muito feliz em saber que o seu requerimento com relação à ladeira dos pescadores já está sendo atendido. Aproveitando o gancho com relação ao UBS de Manimbu, o vereador Manuel disse que a comunidade de Umari, que era mantida com recursos próprios, agora também passa a ganhar recursos federais e diz ainda que com a UBS de Manimbu irá desafogar Bela Vista. Por último, o vereador Geraldo faz um convite em nome da secretária de Saúde para o evento em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Com a palavra, a vereadora Ilana Inácio fala sobre as obras que vêm sendo executadas pelo prefeito municipal na Praia da Pipa e parabeniza o trabalho do secretário de Infraestrutura da Ebson. Por último, o vereador Antônio Henrique pontua que é a segunda vez que chega um PL encaminhado pelo Executivo e que não vem acompanhado com o brasão oficial do município. Com a palavra, o presidente diz que a demanda já foi levada até o Executivo. Por último, o presidente reforça sobre o trabalho de pavimentação que vem sendo realizado pelo prefeito municipal e trata sobre a Rua do Senhor Serafim, citada pela vereadora Eulália, no sentido de que o prefeito municipal já se posicionou a respeito desta solicitação e que está se encaminhando para ser atendida, citando as poucas ruas que estão faltando serem pavimentadas na comunidade de Umari. Sobre a UBS de Manimbu, o presidente disse que sugeriu que fosse usado o prédio vizinho à Rua do Limão. Dando continuidade ao segundo expediente, o presidente deu a palavra ao vereador Manuel para fazer o encaminhamento do requerimento 3 de sua autoria, tendo sido colocado em discussão. O vereador Francisco parabeniza o proponente do requerimento, não havendo mais interesse em discuti-lo, foi colocado em votação, tendo sido este aprovado por unanimidade. Na sequência, o vereador Geraldo Marcelino fez os encaminhamentos dos requerimentos 3, 4 e 5 de sua autoria, tendo sido colocado para discussão. Com a palavra, o presidente fala sobre a pertinência dos requerimentos, porém lembra que nesse momento, em razão das chuvas, não é o melhor momento para realizar o serviço de terraplanagem. Na sequência, foram colocados para votação quando foram aprovados por unanimidade. Ato contínuo, o presidente fez o encaminhamento do requerimento número 1 de sua autoria, tendo sido colocado em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade dos presentes. No que diz respeito ao PL 7, de autoria do Executivo Municipal, houve consenso entre as bancadas pela dispensa dos trâmites. Quanto ao PL 6, de autoria do vereador Ítalo, e 8, de autoria do vereador Manuel, foram feitos encaminhamentos às comissões pertinentes. Na sequência, o vereador Antônio Henrique faz 2 requerimentos verbais nos seguintes termos. Requerimento 1. Requer que seja realizada a poda das árvores que fica na rua Governador Aloysio Alves, que dá acesso à Praia de Tibau. E requerimento 2, que requer o melhoramento e substituição do poste que existe no canteiro central. Na sequência, estes foram colocados em discussão. O vereador Geraldo Marcelino comenta sobre a pertinência destes requerimentos. Na sequência, os requerimentos do vereador Antônio Henrique foram colocados em votação quando foram aprovados por unanimidade. Ato contínuo, o vereador Francisco também fez os requerimentos verbais nos seguintes termos. Requer que o município sinalize com placas todas as ruas aprovadas por meio de lei. O segundo é para requerer que seja sinalizado através de placa os limites existentes entre os distritos do município. Em discussão, o vereador Ítalo Caetano sugere a manutenção do significado do nome de cada distrito e, em seguida, parabeniza o vereador Francisco. Na mesma linha, o vereador Manuel parabeniza o vereador Francisco e chama a atenção para a necessidade de se saber os limites reais de cada comunidade.
Na ocasião, o presidente disse que recebeu uma mensagem do atual secretário de Infraestrutura da EBSO, informando que todas as ruas que estão sendo pavimentadas e ou que estão recebendo benfeitoria já estão sendo instaladas essas placas de identificação. Encerradas as discussões, os requerimentos foram colocados para votação, tendo sido estes aprovados por unanimidade. Por fim, sobre o PL 7, de autoria do Executivo, foi feito seu devido encaminhamento pelo líder do governo. Ato contínuo foi colocado em discussão. O vereador Geraldo fala sobre os desafios enfrentados pelos agentes de saúde e defende pela aprovação do PL. Não havendo mais interesse em discuti-lo, foi colocado para votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Não houveram considerações finais, nada mais havendo de tratar. O excelentíssimo senhor presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo do município de Baldo Sul, declarou encerrada a sessão. E para constar, eu, primeira secretária, mandei lavrar presente ata que vai assinada pelos senhores presidente, membros da mesa e demais vereadores. Lida a ata, presidente. Dado conhecimento à ata da segunda sessão ordinária, pergunto aos senhores e às senhoras se têm algo a acrescentar ou corrigir nesta ata. Pois não, vereador? Presidente, quando falou sobre a questão da minha ida até a associação, falou que eu fui procurar a questão de gratuidade para idosos e estudantes, mas na verdade eu tinha ido procurar para pessoas com deficiência e hipossuficientes, que é a lei estadual que garante. Então eu fui especialmente para esse tema e não para idosos e estudantes. Então, Vossa Excelência quer que corrija essa fala? É uma retificação. Ok. Providenciar para retificar a ata. Havendo a questão da retificação, passaremos dar continuidade no primeiro expediente. Em seguida, após a correção, nós já votaremos. Temos aqui requerimento da vereadora Ilana Inácio, do vereador Leandro Barros e do vereador Antônio Henrique, no primeiro expediente. 3 projetos de lei, um para votação, um para discussão e um para encaminhamento. Para dar conhecimento, vereadora, o requerimento número 1 de Vossa Excelência. Requerimento número 1, 2025, da vereadora Ilana Inácio, que requer que seja encaminhado ao ofício ao Executivo Municipal, solicitando do mesmo a construção de um novo cemitério público municipal com sala de velório no distrito da Praia da Pipa. Temos também 2 requerimentos do vereador Leandro Barros. Requerimento 3, 2025, do vereador Leandro Barros, que requer que seja encaminhado ao prefeito Valdenício José da Costa para que seja feita a pavimentação, rede de drenagem e nomeação da rua Aline Barros em Cabeceiras, por trás da rua de Cosseni. Requerimento número 4, também do vereador Leandro Barros, que requer que seja encaminhado ao prefeito Valdenício José da Costa para que seja construída uma praça com uma quadra de futevôlei às margens da BR-003, em frente ao hotel de construção inacabada no distrito de Cabeceiras, comunidade de Carcará, em Tibau do Sul. Temos também 3 requerimentos de autoria do vereador Antônio Henrique. Requerimento número 3, de autoria do vereador Antônio Henrique, que requer que seja encaminhado ao setor competente a pavimentação da rua Maria do Carmo do Nascimento, na localidade de Cabeceiras. Requerimento número 4, também de autoria do vereador Antônio Henrique, que requer que seja encaminhado à secretaria competente a pavimentação da rua Prefeito Wilson Galvão de Freitas, na localidade de Cabeceiras. Requerimento número 5, também do vereador Antônio Henrique, que requer que seja oficiada a secretaria competente solicitando a instalação de iluminação pública na Rota do Sol. Prefeito Nivaldo Rodrigues de Barro, entre a rotatória ao final da Avenida Prefeito José Odécio Rodrigues, a Praia de Cibaúma. Projeto de lei de número 3, 2025, que dispõe sobre a criação de Serviço Municipal de Vigilância Sanitária do município de Tibau do Sul. Para dar conhecimento ao parecer, vereadora. Esse projeto já passou pelas comissões e agora para dar conhecimento ao parecer relatório da comissão. Parecer número 1, 2025, sobre o projeto de lei ordinária número 3 de 2025, dispõe sobre a criação do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária no município de Tibau do Sul e de outras providências. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Poder Executivo.
Trata-se de proposição de autoria do Executivo Municipal, visando a criação do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária no município e da outras providências. Presentemente, o projeto de lei encontra-se para aparecer em entendimento das normas regimentais que disciplinam sua tramitação, estando sob responsabilidade para que seja exarado o parecer sobre a legalidade, constitucionalidade, regimentalidade e materialidade. Reunidos os membros da CCJ, da CFO e da Comissão de Saúde, foi elaborado este parecer conjunto com os fatos e fundamentos a seguir expostos. Parecer. Prefacialmente, ressaltamos que não existe vício de iniciativa e, de igual modo, não foram detectados vícios de técnica legislativa, sendo a redação coerente, impessoal e objetiva. Ademais, não foram detectados vícios gramaticais e ou interpretativos capazes de macular o PL em análise. Em síntese, o projeto de lei é de suma importância, haja vista que tem como objetivo a criação e o fortalecimento da vigilância sanitária em nosso município, que é fundamental para a proteção da saúde pública, garantindo a qualidade de segurança de produtos, serviços e ambientes que afetam a população. Diante do exposto, uma vez atendidos os preceitos constitucionais e legais, não há nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade no projeto, atendendo igualmente aos parâmetros de juridicidade, boa técnica legislativa e os aspectos materiais sob a ótica financeira, bem como do ponto de vista da saúde pública. Conclusão. Os fundamentos legais e materiais ora declinados, bem como a adaptação das matérias às normas formalísticas de técnica legislativa, e considerando que o projeto foi debatido, considera-se que o mesmo se encontra em ordem para ser apreciado. Destarte. Verifica-se que o projeto atende os requisitos legais e materiais, não existindo nenhum vício que impeça o seu regular trâmite. Considerando, portanto, o atendimento dos fundamentos legais, estas comissões resolvem emitir parecer de forma favorável à tramitação do presente projeto de lei. Projeto de lei de número 6, 2025, que cria o programa Jiu-Jitsu nas escolas. Para fazer a leitura do relatório, vereadora. Parecer sobre o projeto de lei número 6, cria o programa de jiu-jitsu nas escolas, reconhece o caráter educativo e formativo do jiu-jitsu e de outras providências. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Legislativo Municipal. Trata-se de proposição do Poder Legislativo por iniciativa do vereador Ítalo Caetano da Silva, visando a criação do programa de jiu-jitsu nas escolas, reconhece o caráter educativo e formativo do jiu-jitsu e de outras providências. Assim, o projeto encontra-se nesta comissão em atendimento às normas regimentais que disciplinam sua tramitação para que seja emitido parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. Parecer. O regimento interno desta Casa Legislativa prevê que, no artigo 57, que é competência da CCJ manifestar-se em todas as proposições que tramitem na Casa quanto aos aspectos constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, e sobre elas emitir parecer. Analisando-se a proposição, verificamos nos anais desta Casa que já existe uma lei com conteúdo similar e em sentido mais amplo. Trata-se da Lei nº 718, de 12 de novembro de 2021, que dispõe sobre a criação do programa Artes Marciais nas escolas no âmbito do município de Tibau do Sul e de outras providências, cuja cópia segue em anexo. Isto posto, consideramos que o projeto não deverá seguir a sua regular tramitação, a fim de evitar a sua duplicidade. Considerando, portanto, os fatos e fundamentos expostos, esta comissão resolve emitir parecer de forma contrária à tramitação do presente projeto de lei. Temos também o projeto de lei número 9, 2025, que cria o programa de apoio aos profissionais mototaxistas e da outras providências, para dar conhecimento, vereadora. Projeto de lei ordinária municipal número... Qual é o número do projeto? 9? Número 9 de 2025. Número 9 de março de 2025. Cria o programa de apoio aos profissionais mototaxistas e da outras providências. O prefeito municipal Tibau do Sul, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais e constitucionais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal do Brasil, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei ordinária. Artigo 1º. Fica criado o Programa de Apoio aos Profissionais Mototaxistas no âmbito do município de Tibau do Sul. Parágrafo único. Para os termos desta lei, considera-se profissional mototaxista aquele que receber autorização do município para exercer a respectiva profissão e
e esteja regular com as obrigações legais. Artigo 2º, o Programa de Apoio aos Profissionais Mototaxistas tem o objetivo de garantir maior conforto e segurança para a referida classe no exercício da profissão. Artigo 3º, são objetivos específicos do Programa de Apoio aos Profissionais Mototaxistas. Inciso 1, garantir uma base de apoio aos profissionais mototaxistas. Inciso 2, promover locais para auxiliar no exercício da profissão de mototaxista. Inciso 3, assegurar maior sinalização dos pontos de espera de passageiros. Inciso 4, fomentar o exercício da profissão de maneira regular e segura. Artigo 4º. A implantação, coordenação e acompanhamento do programa ficará a cargo do órgão competente do Poder Executivo. Parágrafo 1º. O Poder Executivo, por meio do seu órgão competente, poderá estabelecer parcerias com a iniciativa privada, entidades ou associações para viabilizar a implementação e execução do programa. Os profissionais mototaxistas que estiverem regulares na forma do parágrafo único do artigo 1º poderão peticionar ao órgão competente indicando o ponto de apoio a ser integrado ao programa. Parágrafo 3º, a petição de que trata o parágrafo anterior deverá conter, no mínimo: inciso 1, endereçamento ao órgão competente do Poder Executivo. Inciso 2, qualificação dos profissionais mototaxistas e indicação de representante. Inciso 3, comprovação da regularidade dos profissionais mototaxistas com a legislação municipal. Inciso 4, ser subscrita por no mínimo 10 profissionais mototaxistas regulares. Inciso 5, pedido. Inciso 6, local, data e assinatura dos requerentes. Parágrafo 4º. O Poder Executivo Municipal deverá responder à petição de que trata o parágrafo anterior no prazo máximo de 10 dias corridos, sob pena de aceitação tácita. Parágrafo 5º. No caso de rejeição de pedido, a comunicação aos requerentes deverá ser feita à pessoa indicada como representante na forma do parágrafo 3º, inciso 2 deste artigo, com a dissertação sobre os motivos para a tomada de decisão. Artigo 5º. É considerada a base de apoio ao exercício da profissão de mototaxistas o local, ainda que em via pública autorizado pelo órgão competente municipal, destinado ao estacionamento das motos, utilizado na respectiva profissão de caráter rotativo. Parágrafo 1º. A base de apoio tratada neste artigo conterá no mínimo os seguintes requisitos. Inciso 1, cobertura em todo o local categorizado como base de apoio, com a respectiva iluminação ambiente. Inciso 2, placas, pinturas ou outro meio indicativo que faça ficar evidente a área exclusiva para uso de profissionais mototaxistas regulares. Inciso 3, sinalização térrea, organizando a base de apoio com local para o estacionamento nas motos. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessários. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Dado conhecimento a todas as matérias existentes aqui no primeiro expediente, queria perguntar à primeira secretária se já houve a correção da ata. Já houve, presidente. Havendo a correção da ata, nós colocaremos em votação, perguntar ao vereador Ítalo, que foi sanado a sua correção. Para votação, então, a ata da segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo da 14ª legislatura. Os senhores e senhoras que aprovam permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade dos presentes. Encerrado o primeiro expediente, quero perguntar à primeira secretária se existem oradores inscritos. Sim, presidente. O vereador Ítalo Caetano. Havendo oradores inscritos, com a palavra o vereador Ítalo Caetano. Oi. Bom dia, pessoal. Bom dia, nobres colegas parlamentares. Bom dia, população que nos assiste na galeria e população que nos assiste em casa. Hoje, nós estamos na terceira sessão ordinária e eu apresento aqui o meu terceiro projeto de lei. É um projeto de lei que regulamenta
a Lei Federal de Liberdade Econômica, trazendo a liberdade econômica para Tibau do Sul. De acordo com dados do CAGED, dados oficiais sobre a geração de emprego do município de Tibau do Sul, baixa mais. De acordo com os dados do CAGED, a geração de emprego de Tibau do Sul, desde fevereiro de 2023 a janeiro de 2025, tem um déficit de 142 empregos. Juntando todas as contratações e todas as demissões, o nosso município está perdendo emprego. Isso deriva muito, pessoal, de uma política que diminui a competitividade da nossa cidade e afasta investimentos. Para vocês terem uma ideia, em janeiro de 2025, janeiro é o nosso mês mais forte, mas nós tivemos 146 contratações e 183 demissões. Nós estamos com déficit de menos 37 empregos em janeiro de 2025. Todos os dados do CAGED, órgão oficial do Estado brasileiro. Ítalo, então, o que fazer para a gente poder trazer de volta essa geração de emprego e renda do município de Tibau do Sul? Pois se continuarmos assim, o nosso emprego, a nossa renda e o desenvolvimento da nossa cidade irá para as ruínas. Bom, essa lei que eu trago, a Lei de Liberdade Econômica, nós tivemos 2 estudos do Instituto Millennium que analisou o primeiro 517 municípios que aprovaram a lei. E nesses 517 municípios houve um aumento médio nas contratações em 40,3%. Ou seja, a Lei de Liberdade Econômica, ela traz emprego para a cidade. Além disso, o segundo estudo, que analisou 781 cidades que aprovaram a Lei de Liberdade Econômica, houve um acréscimo de 65,7% na média anual de empresas ativas e um acréscimo de 88,9% na média anual de novas empresas abertas. Isso porque, com a Lei de Liberdade Econômica, muitos negócios que eram informais se regularizaram e passaram para a formalidade. E, nesse caso, nós tivemos contratações formais, tivemos trabalhadores com direitos garantidos, tivemos inclusive mais arrecadação para o órgão público, tendo em vista que agora o pessoal estava com contrato de trabalho, estava pagando todos os direitos e a empresa existia com CNPJ e tudo mais. Então, a Lei de Liberdade Econômica, ela traz emprego, ela diminui a informalidade e tudo isso faz com que aumente o rendimento, o desenvolvimento e melhore a economia do município. E o que é que essa Lei de Liberdade Econômica ela traz? Ela acaba com o pagamento de alvará para pequenos empreendimentos e empreendimentos de baixo risco. Lojinhas, agências de passeio, barbearias, bares e restaurantes, academias, tudo isso para de pagar o alvará, mas continua pagando todo o resto tributário. Mas questão de alvará não paga, porque a prefeitura não tem como ir em uma lojinha para fazer uma fiscalização. Vai fazer uma fiscalização em que na lojinha? Vai ver se o ar-condicionado está na temperatura certa? Então, se a gente cria a Lei de Liberdade Econômica aqui no município, a gente aumenta a geração de emprego, a gente diminui a informalidade e aumenta a arrecadação da prefeitura, porque esse pessoal informal passa a ser formal e você melhora a geração de emprego e renda. Então eu trago aqui o estudo que traz o impacto da Lei de Liberdade Econômica no emprego do município e deixo à disposição de todos. Eu trago o estudo da Lei de Liberdade Econômica na abertura e continuidade das empresas, questão de informalidade passando para a formalidade. E trago também uma carta feita pela Comissão de Direito e Economia da OAB-RN, no qual ela traz todas as questões aqui da Lei de Liberdade Econômica para ser passada nos municípios do Rio Grande do Norte. Inclusive, eu trago também aqui o entendimento do STF, porque poderiam dizer, Ítalo, essa lei mexe com
tributos, então o vereador não pode propor. Bom, de acordo com o entendimento, a tese de repercussão geral do STF 917, inexiste reserva de lei sobre matéria tributária, inclusive sobre renúncia fiscal. Então, em relação à iniciativa do vereador, legalmente falando, pode haver sim, inclusive avaliado pela Comissão de Direito e Economia da OAB-RN. E para finalizar, gostaria de dizer que a gente tem compromisso com a população de Tibau do Sul. A gente está estudando o município, a gente está vendo para onde está indo o nosso município em relação à geração de emprego, em relação à geração de renda. Em 2020 a gente tinha uma renda aqui, um orçamento da prefeitura em torno de 55 milhões. Hoje a renda do município é de 150 milhões aproximadamente, ou seja, triplicou. E a gente mesmo assim está perdendo empregos. Então eu acredito que a gente precisa focar em uma economia de livre mercado, em uma economia mais liberal. Os melhores países para se viver do mundo são países de liberdade econômica, é Noruega, é Finlândia, é Dinamarca. E a gente precisa seguir os exemplos que deram certo. E os exemplos que deram certo são exemplos com menor burocracia, menor tributo, e são exemplos que facilitam a vida de quem quer trabalhar e empreender. E esses são meus princípios e eu vou lutar aqui dentro da Câmara para facilitar a vida de quem quer trabalhar e empreender. O empreendedor, o trabalhador, ele não pode ser visto como um criminoso. Se está na dúvida, beneficia o trabalhador. O trabalhador tem que ter presunção de veracidade nas suas declarações. Não é ele que tem que provar que está certo. É o órgão que tem que provar que ele está errado. Nós temos que respeitar o trabalhador do município, o empreendedor do município, porque é eles que geram emprego e renda e movimentam essa economia aqui. Nós não podemos ter, em 2028, todas as ruas calçadas e todas as empresas quebradas. Muito obrigado. Encerrada a tribuna do vereador Ítalo, vamos dar prosseguimento no segundo expediente com as matérias para deliberação, os requerimentos. Projeto de lei número 3 para votação. O projeto de lei número 6 do vereador Ítalo Caetano, segundo o parecer relatório da comissão CCJ, o projeto de lei fica prejudicado e nós tiramos da ordem do dia para não ter mais deliberação. Então, esse projeto fica prejudicado de acordo com a lei já pré-existente. E o projeto de lei número 9 de 2025, que cria o programa de apoio aos profissionais de mototaxista, para dar encaminhamento, vereadora, para as comissões pertinentes. Lembrando que também já temos uma lei que trata sobre a questão do mototaxista no município e vamos passar para as comissões para que elas façam as suas análises. Requerimento número 1 de 2025 da vereadora Ilana Inácio, para encaminhamento, vereadora. Só uma questão de ordem, senhor presidente, só para eu tirar uma dúvida. Pois não, velho. Em relação ao parecer, eu vi que apontaram pela duplicidade, não foi? Aponta para uma lei já existente com mais amplitude do que o projeto de Vossa Excelência. Certo. Aí, em virtude do parecer da CCJ, ele ter sido contrário, a proposição ela é retirada da... Retirada de pauta automaticamente. Certo. Senhor... A tramitação, certo. Aí, o senhor, a primeira secretária, poderia me dizer aonde tem no regimento interno que o parecer da CCJ ele é terminativo? Ele é terminativo porque passa pelo crivo da comissão. Se a comissão, juntamente com a parte jurídica, detecta que você tem um projeto da mesma natureza, esse projeto fica prejudicado. É como se você estivesse criando uma nova lei em cima da lei já existente. A não ser que o município revogasse uma lei vindo do próprio município, para revogar a lei e criar outra. Mas, Vossa Excelência, nenhum vereador pode criar uma lei já existente se não há uma revogação do chefe do executivo.
Então o parecer da comissão do CCJ ele é terminativo. Terminativo. Ok. E em relação a um artigo que eu coloco sobre revogação de disposições em contrário, esse artigo foi levado em consideração para poder emitir o parecer? Não, Não, tá lá dizendo. mas a revogação de não cabe a disposições Vossa em Excelência, só contrário. quem pode fazer a revogação de uma lei é o chefe do executivo. Não, revogação da lei é quando você passa uma lei, aí a lei que já tinha fica revogada. Sim, mas o chefe do executivo é quem tem a única prerrogativa de revogação. Então, quando se aprova uma lei, a lei passada, ela fica revogada. Isso a gente aprende no direito como antinomia das normas. Então, não é o chefe do executivo que tem que revogar uma lei. É uma lei revoga outra lei, se ela for da mesma... Vossa Excelência tem a prerrogativa de se reunir, procurar a comissão e procurar o jurídico da casa para tirar suas dúvidas. Tá certo? Perfeito. Encerrada a questão. Vamos continuar. O requerimento está... Ilane Inácio. Senhores vereadores, senhora vereadora, o requerimento que ora traga a essa casa requer a construção de um novo cemitério público na Praia da Pipa. Na verdade, estamos aqui reiterando um pedido que já fizemos na legislatura passada, porque, como acredito que é sabido por todos, hoje o cemitério da Praia da Pipa já não comporta mais sepultamento. Isto posto pela questão até geográfica do próprio terreno, por se encontrar em uma área de falésias, e também pelo aumento populacional. Na legislatura passada, nós estivemos junto com o secretário responsável e estivemos procurando uma área dentro da própria Praia da Pipa para que se pudesse ser construído esse novo cemitério. Então, assim, nós já sabemos que existe a sensibilidade do poder público municipal nesse sentido, e nós vemos aqui só tratar de forma oficial, solicitar de forma oficial esse pedido de construção desse novo cemitério na Praia da Pipa, tendo em vista que o mesmo hoje já não comporta mais sepultamento. Então, eu gostaria aqui de pedir aos senhores a sensibilidade pela aprovação desse requerimento. Requerimento número 1 da vereadora Ilane Inácio em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, colocaremos agora em votação o requerimento número 1 da vereadora Ilane Inácio, que solicita que seja resolvida a situação do cemitério público da cidade da Praia da Pipa. Os senhores e senhoras que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 3 e número 4 do vereador Leandro Barros. Para encaminhamento, vereador. Bom dia a todos. Excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras desta casa. Bom dia também para aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais, em casa, e também o pessoal da galeria. Venho aqui, através deste requerimento, solicitar aos senhores vereadores que aprovem esse requerimento. É um pedido que seja feita a pavimentação e a drenagem da rua lá em Cabeceira, vizinho a Dona Conceni. Neste mesmo requerimento, quero aqui solicitar que seja nomeado o nome dessa rua com o nome de Aline Barros. Aline, que era moradora ali dessa rua, filha de seu Bitonho, e eu queria aqui que os vereadores aprovassem esse requerimento para que seja feita a drenagem, a nomeação, e que os moradores daquela rua ali passam por grande transtorno nas épocas de chuva. No requerimento número 004, também venho aqui solicitar aos senhores vereadores e vereadoras para que seja aprovado esse requerimento. Venho aqui solicitar uma praça pública para Cabeceira Carcará. Essa praça é um sonho dos moradores de lá, que residem em Cabeceira de muito tempo. Também solicito para Cabeceira no Carcará uma quadra de futevôlei. Peço aos senhores vereadores que aprovem esse requerimento e realizem o sonho daqueles moradores de Cabeceira no Carcará. Obrigado a todos e agradeço a oportunidade.
Requerimento número 3, número 4, do vereador Leandro Barros, em discussão. Presidente, queria só fazer um comentário em cima do requerimento do nobre colega vereador, que se refere à nomenclatura da rua, por trás da casa de Dona Cosseni. Nos anais da casa já tem uma lei de minha autoria dando nome a essa rua com o nome de Aline Barros. É só pesquisar na casa que está lá registrada nos anais já a nomenclatura dessa. E não é através de requerimento que se dá nome à rua, e sim através de PL. Então, peço a Vossa Excelência que retire esse requerimento da ordem do dia, tendo em vista uma lei já aprovada por essa casa, dando nome àquela rua de Aline Barros. Os demais requerimentos pode prosseguir, porque pede outras coisas anuantes à drenagem da referida rua, e parabenizo o vereador pela iniciativa de solicitação dessa drenagem. Como também já apresentei em outro momento um requerimento pedindo a pavimentação da mesma, né? E até agora não fomos atendidos. Quem sabe agora o vereador tem a felicidade de ser atendido aí o requerimento pedindo a sua drenagem e, consequentemente, pavimentação. Só para fazer um esclarecimento em cima aí das palavras do vereador Antônio Henrique, vereador Leandro, precisa realmente, para você nominar ruas, prédios, enfim, qualquer tipo de denominação que você vá fazer no município, você tem que fazer um projeto de lei. Não é através de um requerimento que você solicita. Então, assim, para você denominar ruas, logradouros, qualquer coisa, prédios públicos, e assim, para dar o nome a qualquer prédio público, a qualquer rua, qualquer que seja, a pessoa também já tem que ser falecida, não pode dar de uma pessoa que já realmente esteja viva. Isso é o que determina a Constituição, entendeu? Então, como a lei já existe, o requerimento de Vossa Excelência número 3, ele fica prejudicado e a gente tira ele da ordem do dia. O requerimento que traz o nome da rua de Aline Barros. Presidente, só para contribuir com o debate, o prefeito Valdenício já deixou claro na mensagem anual, já deixou claro em várias oportunidades, rede social, que o objetivo dele é calçar todas as ruas do município. E a rua Aline Barros, por ser uma rua que já tem nome, que já é uma rua consolidada, já tem moradores, não tenho dúvidas que ele vai lutar, batalhar para também calçá-la, certo? Então, assim, só deixei esse registro nos anais da casa, que o prefeito está empenhado em calçar todas as ruas do município. Está em discussão ainda, presidente? Em discussão. Só para contribuir, está faltando o prefeito botar a placa, né? Lá com o nome da rua. Segundo o secretário de Infraestrutura, que passou na sessão passada, eu até comuniquei, que em todas as ruas que está sendo pavimentada e onde eles estão fazendo também qualquer tipo de reparo, já está passando e deixando com a sua placa posta. Isso é uma situação bacana, que era uma cobrança aqui dessa casa desde muito tempo, que o município realmente pudesse sinalizar as suas ruas para uma melhor eficiência dos correios, né? E pegando o gancho, já deixando registrado, presidente, aí o requerimento do vereador Francisco vai ser atendido na semana passada, onde solicitou a colocação das placas na rua já aprovada, né? Na sequência, a gente vê ali que já tem nome a Severino Ramos de Barros, que é a rua antes da Rua do Capim, né? E aquelas outras demais, todas aquelas ruas já estão nome. Então, isso seria interessante que o secretário aí, que foi nosso companheiro aqui de casa, possa, assim, dar nome as ruas já aprovadas por essa casa. Outra questão, presidente, é que estão me reclamando aqui nas redes sociais, que recebi aqui uma mensagem, que a gente falando aqui e o nome da gente não está aparecendo nas transmissões da casa. Então, seria bom aqui que colocasse os nomes dos vereadores, o qual para que seja identificado nas sessões. Só está aparecendo o nome de Vossa Excelência e o da vereadora Ilana nas transmissões. Não, acredito
que está havendo um equívoco, porque assim, todos que se pronunciam, não na medida que Vossa Excelência fala um trecho rápido, uma solicitação, não há tempo de se colocar, mas assim, todos que têm um tempo maior de fala, como falou o vereador Ítalo, estava lá, e vereador do Republicano, a Ilana Inácio também, isso assim, foi uma correção que nós fizemos já na sessão passada, eu pedi para que fosse colocado, e está sendo colocado, só como fica numa discussão entre todos, não tem como você colocar na hora que fala, você pede uma parte e o outro vereador pede, você não tem como botar automaticamente, isso aí não tem como, mas está sendo colocado sim. Pois não, Francisco? Bom dia a todos, boa tarde já, presidente, senhor vereador e que nos assiste na galeria da casa e também nas redes sociais da Câmara Municipal do Baldo Sul. Quero aqui parabenizar o vereador Leandro Barros pela sua iniciativa, para a gente ver a importância, como eu falei na sessão passada, através do vosso requerimento, a importância das ruas já aprovadas por lei ser sinalizada, independente que já esteja calçada, que esteja já colocando, que venha colocar, porque não aconteceria na situação do nosso amigo Leandro apresentar um projeto de lei, um requerimento solicitando o nome de tal rua, uma rua já aprovada por lei, que foi a autoria na época do vereador Antônio Henrique. E outra coisa também, é uma rua muito importante, aquela rua, sabemos que tem a rua também Severino Ramos, né, Antônio Henrique, aquela é uma rua muito importante, como a de Dadá, que a gente chama de Alexandre lá, né, que tá, em breve aí está saindo calçamento, são ruas muito importantes que precisa ser calçada, porque quando chove, ele coloca toda a terra e joga na 003, então assim, é muito importante ter essa pavimentação, e acreditamos, como o Manuel Padre bem falou, que o prefeito está disposto aí, eu acredito que o requerimento de rua, eu acho que vai ser tudo atendido, né, pela palavra do prefeito, o compromisso que ele assumiu aqui, na sua mensagem anual. Então assim, são requerimentos que a gente às vezes, eu acredito, Emanuel, que quase todas as ruas do município que não estão pavimentadas, ela já foi solicitada pavimentação, quase toda, na legislatura passada, mas assim, a gente que chega quer ver o negócio andar, quer ver acontecer, e sabemos que ninguém vai saber qual é a hora que esse requerimento vai ser atendido, na mão de quem requeriu, mas eu tenho certeza que vai ser todos atendidos. Sobre também, vereador Leandro, que você falou também sobre uma quadra de futebol, é muito importante esse seu requerimento, não só para Carcará, como também para todos os distritos, né, de Timbal do Sul. Parabéns pelo requerimento de Vossa Excelência e eu acredito que venha em breve ser executado. Muito obrigado. O importante, Francisco, não é o requerimento AUP, o importante é a população ser atendida. Claro que sabemos que todos nós temos a prerrogativa de solicitar, até porque a população é quem nos cobram, né? E nós fazemos essas solicitações. E assim, eu conversei com o prefeito hoje pela manhã cedo, ele encontra-se em Brasília, foi em busca de mais recursos aqui para o nosso município, e também cobrava ele hoje a pavimentação daquela rua ali, vizinho à igreja católica, a igreja São José, estive na igreja, e era um comprometimento nosso, junto ao padre José Nildo, que faríamos a rua e também faríamos a pavimentação da frente da capela. Isso foi uma promessa minha na festa de São José do ano passado. Fez, e assim, e foi comprometido, o prefeito se comprometeu, e agora ele me informou que já tem uma situação para resolver da tubulação existente, porque ela não é todo de cano de 50, vai fazer a substituição, já solicitou a compra, e já estará atendendo a pavimentação daquela rua que tem 230 metros. E assim, nessa linha, nós acreditamos que já, como bem disse Manuel, diante desse mandato, do segundo mandato do prefeito, o município vai ficar bem pavimentado. Acabadas essas discussões, colocar para votação o requerimento do número 4 do vereador Leandro Barros. Os senhores e senhoras que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Presidente, questão de ordem, por favor. Pois não, vereador. Presidente, eu estava fazendo justamente um checklist do regimento interno ontem e eu olhei justamente a questão das comissões. Aí aqui no artigo 57, parágrafo 1º, diz que quando a comissão CCJ emitir o parecer, se for pela inconstitucionalidade, será encaminhado ao presidente, que colocará em deliberação no plenário.
Se for um parecer sobre o mérito, ele só pode emitir parecer sobre o mérito, a CCJ, na organização administrativa, o que a questão do jiu-jitsu não é, a criação de entidade de administração indireta, que não é, aquisição e alienação de bens imóveis, que não é, concessão de licença ao prefeito, que não é, alteração de denominação de próprios, que não é, criação de comissão parlamentar, veto, emenda ou reforma à lei orgânica, concessão de título honorífico, ou matérias que não sejam consignadas às outras comissões, que também não é, porque a questão do jiu-jitsu nas escolas entra na comissão de educação e etc. Então, eu acredito que esse parecer ele vai pela inconstitucionalidade, que será encaminhado ao presidente e colocará em deliberação do plenário. Aí eu gostaria que colocasse. Vou colocar agora. Projeto de lei número 6, como já foi discutido, quero colocar para votação. E quero pedir para o vereador líder do governo fazer aqui o pronunciamento a respeito. Com relação ao projeto, senhor presidente, nós já temos um projeto mais abrangente, certo? Analisado pela CCJ, e a liderança do governo encaminha pela votação, seguindo o parecer da comissão. Ô, presidente, só uma questão de ordem. Eu peço a Vossa Excelência, porque o que ele está pedindo para ser colocado em deliberação é o parecer, e não o PL para a votação. Mas o parecer... Porque a competência da comissão, ela se manifestará primeiro, segundo o nosso regimento, detrimento a qualquer outra comissão. Então, na hora que a comissão ela constata que o PL ela tem já um vício de iniciativa para tramitação, tendo em vista uma lei existente com uma abrangência muito maior, ela perde a sua finalidade e a sua tramitação automaticamente. Então, peço a Vossa Excelência que não bote o PL para votação, tendo em vista que a comissão rejeita através de parecer e pede para que seja deliberado o parecer em plenário, se o plenário acata sim ou não o parecer da comissão da CCJ. Tranquilo, vamos colocar para deliberação. Presidente, então, o parecer. Nesta seara o governo encaminha favoravelmente ao parecer da comissão. Ok. Como vota o vereador Manel? A favor do parecer. Mano. A favor do parecer. Francisco. Presidente, eu voto a favor do parecer. Ronaldo. Abstenho. Ilana. A favor do parecer. Leandro. A favor do parecer. Antônio Henrique. Como relator da CCJ, presidente, não posso votar contra um relatório que eu subscrevi. Então, voto para manutenção do parecer da CCJ. Eulália. Voto pelo parecer. Ítalo. Voto contrário ao parecer e agradeço o presidente por ter colocado em votação. Parecer do projeto de lei número 25, aprovado por uma abstenção, um voto contra e 8 a favor. Parecer aprovado por essa votação. 3 requerimentos de autoria do vereador Antônio Henrique. Para encaminhamento, vereador. Presidente, antes de dar prosseguimento ao meu requerimento, eu peço a Vossa Excelência que encaminhe para a Secretaria da Casa o arquivamento do PL, tendo em vista a rejeição do mesmo. Será encaminhado automaticamente. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, população que nos assiste através da TV Câmara. Presidente, o requerimento 03 de minha autoria, que solicita a pavimentação da Rua Maria do Carmo, na comunidade Cabeceira, essa solicitação ela já vem há bastante tempo. É a 3ª legislatura que a gente vem solicitando a pavimentação dessas ruas e pedimos mais uma vez que o prefeito se sensibilize com a situação da mesma, tendo em vista que ele próprio aqui na casa assumiu um compromisso dizendo que tem 45 milhões para gastar no município. Então, se tem 45 milhões, dá para fazer... Não entendi a colocação, vereador. O prefeito, na sua leitura, disse que tinha 45 milhões para aplicação no município. E por esse motivo... Foi assim, não.
O prefeito disse que tinha aproximadamente 40 milhões. Através de emenda. Que é aproximadamente 40 milhões. Não, 45. Não, falou 40. Então, se eu tiver errado, me corrijam, mas pelo que eu entendi, que ele tinha aproximadamente 40 milhões que estava assegurado para essa parte de infraestruturas. Pronto, 40 milhões, pegando as palavras dele, de Vossa Excelência, que ele possa, sim, atender o pedido aqui da população em fazer a pavimentação da Rua Maria do Carmo, como também da Rua Prefeito Wilson Galvão, que se encontra na mesma comunidade do requerimento 04, que também já venho solicitando há um bocado de tempo, né, para resolver o problema daquela, que é uma rua relativamente pequena. Essas duas ruas é uma rua relativamente pequena, é uma rua relativamente estreita, né, e que pode ser atendida, que possa ser atendida com esse pleito aí dos 40 milhões de emenda que o prefeito tem para Tibau do Sul. Como também, através desse requerimento 05, que pede a iluminação pública na Avenida Prefeito Nivaldo Rodrigues. Para quem não conhece, a Avenida Prefeito Nivaldo Rodrigues, ela inicia ali no trevo da Praia de Pipa, né, ali na ladeira do Sonharon, e vai até a Praia de Cibaúma, né. Para quem não conhece onde é a ladeira do Sonharon, é a ladeira do Santuário Ecológico, né, a rotatória ali vizinho a Bastião. Então ela inicia ali e vai até a comunidade de Cibaúma. E aí, como já está iluminado o trecho do anel viário de Pipa até a rotatória mais um pouco, até o posto de gasolina, nesse mesmo sentido, nós pedimos para que seja da rotatória da Avenida Prefeito José Odécio, que é da Estrada Nova, que liga a cabeceira à Praia da Pipa, até a Praia de Cibaúma, tendo em vista que todos os postes, foi colocada uma rede de posteação nova e que possa atender a demanda da população, presidente, tendo em vista que ali é um trecho turístico, um trecho que está em expansão imobiliária muito grande, com grandes empreendimentos para aquela localidade, e, enfim, se faz necessário a iluminação, trazendo segurança para quem trafega ali naquela via. Obrigado, presidente. Requerimento 345 do vereador Antônio Henrique em discussão. Presidente, eu queria me ater aos requerimentos de pavimentação, certo? Eu queria informar ao vereador Antônio Henrique que a pavimentação vai andar tão rápido que até a oposição vai ser atendida. Porque a rua Wilson Galvão, também conhecida como Rua da Baiana, em Cabeceiras, já está licitada e com empresa ganhadora. É uma rua que tem ao todo 944 metros quadrados e um comprimento de 208 metros. Faz parte do lote 3. E a Rua Maria do Carmo faz parte do lote 4. É um trecho com 957 metros quadrados e 214 metros de extensão ao todo. Isso, novamente, até sendo repetitivo, né, presidente? Mostra o compromisso do prefeito, do vereador Mano, do vereador Chiquinho, com o bem-estar do povo, né? Tirar o povo do pé da lama. Esse lema veio para ficar, porque, como ele diz, tem muito trabalho pela frente. Ainda em discussão o requerimento. Os requerimentos. Presidente, só dizendo que seria atendido esse requerimento, vereador, será o terceiro ou o quarto, né? Porque já foi atendido na rua que leva o nome do seu avô e do seu... Alexandre Pereira Neto, é tio. É tio, né? Ah, então, desculpa. Eu pensei que era seu avô. Então, já foi atendida ali, requerimento de minha autoria. Também foi atendida na Esteve Felizmino, também de minha autoria, e na Antônio Felizmino, que tendo mais atendimento do que o vereador da de minha autoria. Aí eu faço uma ressalva, presidente. Aí eu quero fazer uma ressalva. Isso foi emenda do deputado Fábio Faria, adquirida, solicitada por mim quando estive em Brasília, juntamente com Vossa Excelência, né? E solicitamos a pavimentação, e foi colocado na ordem de 284 mil reais para a pavimentação dessas 4 ruas. Então, parabenizo o prefeito por ter feito a pavimentação e agradeço ao deputado por mandar as emendas. Também estou sendo atendido aqui na UBS de Tibau do Sul, que foi uma solicitação minha, através de requerimento,
para que fosse construída a UBS do Centro de Tibau do Sul e está sendo atendida. Presidente, então, Só um minutinho, mano. só um convite para o vereador, quando a UBS estiver pronta, venha para o sextor com a gente também. Nem só para o sextor, né? Para todas as ruas aí que estão sendo solicitadas. E aí, eu quero dizer ao vereador Antônio Henrique que Vossa Excelência é um abençoado, né? Está sendo totalmente atendido pela gestão. Eu não, a população, velho. Eu acredito até que até mais bem atendido do que foi na gestão que Vossa Excelência fazia parte, né? Então, isso é muito bom. Dessa forma, o município, a população agradece, seja de quem for a solicitação. E, assim, é bacana quando nós somos atendidos. Vossa Excelência solicitou por diversas vezes a iluminação da Avenida José Odécio Rodrigues. Não conseguiu no governo que Vossa Excelência fazia parte. Mas eu solicitei, o prefeito atendeu, solicitei ao deputado Tomba e, assim, hoje nós temos uma avenida totalmente iluminada, né? Que ali teve um repasse do deputado Tomba no valor de R$130 mil, que veio, e assim, e o município teve que fazer um aporte, eu acredito que foi na média de 60 e poucos mil reais, porque eram 137 postes, aproximadamente, acho que era esse. E assim, hoje a gente vê muita gente caminhando ali na avenida pelo fato da iluminação. Importantíssimo. E até o tráfego de veículos que as pessoas e motos tinham medo de trafegar à noite pela questão da escuridão, hoje a gente já vê que é bem movimentado a avenida ex-prefeito José Odécio Rodrigues. Presidente, e traz segurança para o usuário, né, da via, porque ali foi palco de muitos assaltos e tentativa de assalto, colocando corda de uma cerca a outra para as pessoas de moto serem assim assaltadas. Então, quem ganha com isso não sou eu, presidente, quem ganha com isso é a população, quando um requerimento é atendido, tendo em vista a solicitação do vereador. O vereador está apenas aqui cumprindo o papel dele de encaminhar ao executivo a solicitação que vem... E de representante do povo. Exatamente, que chega aos nossos gabinetes, as solicitações, e nós transformamos em requerimento para que seja atendido o mais rápido possível para a população ser beneficiada. Esse é o intuito maior quando a gente apresenta um requerimento. Francisco, ainda quer falar? Requerimento número 3, 4 e 5 do vereador Antônio Henrique para votação. Os senhores e senhoras que os aprovam permaneçam como estão. Requerimento 3, 4 e 5 do vereador Antônio Henrique aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 3, 2025, que dispõe sobre a criação do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária no município de Tibau do Sul e da outras providências. Para encaminhamento, vereador Manuel. Senhor presidente, caros vereadores, colegas, quem nos assiste da galeria da casa, membros da vigilância, presidente do Conselho de Saúde, dona Norma, seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos. Presidente, este projeto ele foi enviado pelo Poder Executivo com o objetivo de trazer ao município maior segurança aos estabelecimentos que de forma direta ou indireta estão vinculados à saúde. A vigilância sanitária ela trabalha justamente no papel fiscalizador, mas também no papel de garantir que realmente a saúde esteja próxima das pessoas. Este é o primeiro passo para a municipalização da vigilância sanitária. Esse projeto traz também uma maior estruturação para a vigilância e também é o precursor, certo, do Código Sanitário Municipal, que a posteriori vai ser enviado pelo Poder Executivo. Então, este é o primeiro passo que a gente está dando para a municipalização da vigilância sanitária, que é tão importante para que a saúde esteja realmente mais próxima do cidadão. Deste modo, encaminho aos caros colegas vereadores e vereadoras pela aprovação deste projeto. Em discussão, o PL 3, 2025. Presidente. Só um minutinho, vereador. Eu
quero aqui, Manel, só fazer aqui uma colocação a respeito aqui do projeto. Isso era uma luta que nós tínhamos, conversando muito com a dona Norma e os meninos que fazem parte da vigilância, e nós tínhamos essa discussão lá atrás. E até tentamos, na época, a saudosa Fernanda Câmara, né, tentou, juntamente, inclusive, a assessora jurídica da casa até, fez uma redação de um projeto, enfim, e o projeto ele não seguiu, mas foi mencionado, nós discutimos com o executivo, trabalhamos essa proposição lá para tentar fazer, por alguma forma não foi. Mas hoje, parabenizo o prefeito municipal por ter iniciativa de encaminhar e também parabenizo o pessoal da vigilância, porque era uma luta deles de muito tempo, e o nosso município hoje ele é perdedor de receitas, no sentido de que todas as fiscalizações que causam infrações, cobranças, vão para o governo do Estado. Então, com essa parte, o município vai amanhã ter uma receita que vem a contribuir mais ainda para as finanças do município. Isso é importante, e assim, dá para os meninos que fazem parte, o pessoal, as meninas e o pessoal que está à frente da vigilância, fazer um trabalho de forma mais tranquila e mais capacitado, né? Pois não, vereador? Gostaria de tirar uma dúvida com o líder da situação sobre esse projeto de lei e perguntar o seguinte: hoje em dia, né, que já que a gente não tem essa questão que o prefeito está querendo criar, hoje em dia as fiscalizações e taxas e etc, elas são pagas ao governo do Estado, como Vossa Excelência falou. Eu queria perguntar para o nosso colega Manuel Pade se Vossa Excelência consegue garantir que, aprovando isso, os empreendimentos e estabelecimentos vão pagar só para o município, ou vão continuar pagando para o Estado e agora pagando também para o município, pagando 2 vezes. Vereador, eu acredito até que o vereador Manuel não tem como garantir nada a Vossa Excelência. É um projeto que está aí e é prerrogativa meramente do Poder Executivo. Isso que vai decidir é o chefe do Executivo. Eu acredito que tenha realmente esse fim, ser exclusivamente para o município. Está se criando a lei para isso. E assim, nem eu, nem nenhum vereador aqui, nem Vossa Excelência podemos garantir nada a ninguém. Nosso papel é aprovar. Não sei se eu respondi, Vossa Excelência. Pois não, Manuel. Como o presidente bem falou, eu não posso garantir nada, mas o que eu posso garantir em relação às taxas é que hoje as taxas elas são pagas ao Estado, certo? Então essas taxas elas não vão mais para o Estado, elas vão ficar dentro do município. Por isso que no meu encaminhamento eu falei municipalização, né? Então assim, a municipalização vai trazer essas taxas para o município. Não é criação de nenhuma taxa nova. Quero que fique bem registrado. Não é criação de taxa nova, mas trazer as taxas que são pagas para o Estado, para o município. E a própria lei já garante que essas taxas, presidente, elas vão ser utilizadas para a estruturação da própria vigilância. Está em discussão, presidente? Ainda, vereador. Vamos concluir. É só para contribuir com o PL. O PL, ora encaminhado a esta casa, ele cria o órgão no município. A finalidade do PL foi criar o órgão no município, né? Aspecto de como vai ser deliberadas as questões oriundas dessa criação, porventura virá a esta casa outras legislações para assim aperfeiçoar na medida que assim o executivo sentir necessário, né? Agora, eu tenho uma dúvida, presidente. Eu tenho uma dúvida e queria até tirar essa dúvida, aproveitando a oportunidade da discussão, é que hoje é paga a taxa ao Estado para os estabelecimentos estarem funcionando, chamado alvará de vigilância sanitária. A minha pergunta passando agora, aprovando, criando a municipalização desta unidade, aqueles empresários que já pagaram ao Estado a licença deste ano, porque a lei não está tratando disso ainda,
estarão isentos de uma cobrança futura. O município vai absorver e entender que ele já está regularizado com a vigilância sanitária, tendo em vista que ele já regularizou o seu estabelecimento antes da criação da lei, porque a lei ela não trata disso. Então me surgiu essa dúvida há poucos minutos e eu queria perguntar se isso vai ser absolvido pelo balançar das cabeças à lei. Subentende-se que sim, né? Mas seria bom ter essa dúvida para passar uma segurança jurídica para aqueles empresários que já assim o fizeram. E se não o fizeram, deixa aqui o registro para que o governo possa, através do seu líder, se comprometer a esclarecer esse fato aos empresários que já fizeram assim essa regularização junto ao Estado. Eu acredito, vereador, que toda e qualquer solicitação que qualquer empresário venha a ter, ele será atendido amplamente. Aqui nós temos, assistindo nossa sessão, o coordenador, que é nosso amigo Wendel, que está aqui, que está à frente hoje da vigilância. Assim, eu queria dizer uma coisa aos senhores também, o projeto passou 15 dias, discussão das comissões. Se tivesse alguma dúvida, algum vereador que tiver alguma dúvida sobre qualquer projeto, vamos tentar tirar no período que o projeto está em discussão, dentro das próprias comissões. Se precisar trazer alguém do governo para explicar ou esclarecer qualquer que seja a dúvida do vereador, ele teve tempo suficiente para qualquer um ter sua dúvida. Você não pode querer, aqui no período da votação, você esclarecer dúvida de um projeto. Você pode até debater, mas tem 15 dias que o projeto está na comissão e está em discussão, que Vossa Excelência pode procurar, tirar dúvida, ver, foi lido amplamente, todo mundo escutou. Então, assim, é interessante que cada um dos senhores vão lá e discuta, venha na comissão, peça informação, se precisar convocar algum membro de qual for a pasta que esteja sendo discutido, para tirar a dúvida, como a gente sim já fez, convoca e automaticamente a pessoa vem tirar a dúvida. É importante a gente tirar, porque tem questões que só quem pode responder é a pessoa que delibera aquela pasta. Então, assim, seria de suma importância que os senhores e as senhoras, quando tivesse alguma dúvida de qualquer projeto que viesse a ser apresentado nessa casa, no período da tramitação, que tem 15 dias ou mais de tramitação, se tirasse e se sanasse essas dúvidas. Seria mais bacana. Vamos concluir, vereador. Tá? É porque a dúvida surgiu agora, presidente, diante do debate, aí eu lembrei desse episódio. Então, assim, mas pelo balançar das cabeças ali, vai ser absolvido o pagamento que quem já fez para o Estado, né? Vão reconhecer. Então, isso é importante. Tá bom, encerradas as discussões, vamos colocar para votação o projeto de lei número 3 de 2025, que dispõe sobre a criação do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária do município de Ibaú do Sul. Como voto, o vereador Antônio Henrique. Voto sim, presidente. Eulália. Voto sim, presidente. Leandro. Voto sim, presidente. Ítalo. Presidente, eu vou precisar de 1 minuto só para justificar meu voto. Seja breve, vereador. Ok. Presidente, em virtude da meu histórico de advogado e estudo em direito, inclusive fiz a OAB inconstitucional, eu entendo que, de acordo com o artigo 23, inciso 2 e 24, inciso 12 da Constituição Federal, a lei municipal ela não vai derrubar a competência estadual. Então, entendo que, na verdade, a única coisa que vai acontecer é que os estabelecimentos vão pagar para o Estado e também vão pagar para o município. Não seria o caso de retirar do Estado e colocar só para o município. Porque se fosse assim, eu votaria a favor. Até porque se está pagando de qualquer jeito, é melhor pagar para o município do que para o Estado. Mas, de acordo com a questão das competências legislativas e administrativas da Constituição Federal, eu acredito que vai ser 2 taxas, 2 alvarás e vai só duplicar essa questão. E por isso eu voto contra. Ok, vereador. Manuel Padre. Voto sim, presidente. Aguinaldo. Voto sim, presidente. Francisco. Voto sim, presidente. Ronaldo. Voto sim, presidente. Ilana. Voto sim, presidente. Projeto de lei número 3 de 2025, que dispõe sobre a criação de Serviço Municipal de Vigilância Sanitária, aprovado por... Eu também voto a favor nesse projeto, por 10 votos a favor e 1 voto contra. Quero registrar 9, sim, que eu estava fazendo a conta de 11, o vereador Geraldo não está. 9 a favor e 1 voto contra, para registrar do vereador Ítalo Caetano. Projeto de lei aprovado por 9 votos a favor e 1 contra.
Desta forma, encerramos o segundo expediente. Pelo avançar da hora das discussões, não vou dar as concessões finais. Presidente. Quero declarar encerrada essa sessão e convocar para a próxima sessão, horário regimental. Boa tarde a todos, Deus abençoe.